Vamos dar início a mais um Q&A, uma sessão de perguntas e respostas aqui no nosso canal. Usualmente abrimos nas quintas-feiras perguntas, uma caixinha de perguntas no Instagram, em que você pode participar, então, enviando a sua pergunta. Selecionaremos algumas para responder. Vamos começar por essa aqui. Sou bancário há 14 anos e queria imigrar para os Estados Unidos. É possível? Sem dúvida é possível. O sistema imigratório americano é muito flexível. Existem diversas formas legais de você imigrar para os Estados Unidos. Uma das maneiras mais fáceis é você entrar com visto de estudante, fazendo um curso de inglês ou fazendo uma extensão acadêmica. Isso garante bastante flexibilidade, com a vantagem de você não precisar pagar impostos aqui nos Estados Unidos enquanto você manter o seu visto de estudante. É uma forma de conhecer o país, é uma forma de identificar se efetivamente é para você. E lembrando, né, que no longo prazo você precisa desenvolver um plano para ter uma renda, ter uma atividade econômica. Vejo muita gente falhando nesse sentido, vindo para os Estados Unidos ou para qualquer outro país sem ter esse plano, né, bem desenvolvido. Então, esse é um dos segredos, o planejamento. Mas, sem sombra de dúvida, há uma série de possíveis vistos que você pode aplicar para permanecer e viver legalmente aqui nos Estados Unidos. E o ministro lá na Premier League, com seguranças pagos pelo Supremo, afronta? Olha, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma sequência de afrontas tão grande, né, que essa nem chega a ser a mais grave. Não podemos esquecer que esse mesmo ministro deu uma canetada para suspender pagamento de multas de réus confessos na Lava Jato, né, empresas que promoveram aí corrupção multibilionária. Nós temos, ao longo dos últimos anos, esses encontros de ministros fora do Brasil, bancados por pessoas que têm causas no Supremo. Enfim, é uma série de posturas e ações que não condizem com o que se espera de uma Corte Constitucional. Aqui nos Estados Unidos, os ministros raramente dão entrevista, raramente participam de qualquer evento. Basicamente, nunca tem encontros com políticos, por exemplo. Recentemente, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos foi convidado para participar de uma conversa no Congresso sobre a discussão de um código de ética para o Supremo, e ele disse que não participaria desse encontro porque há independência dos poderes e não pega bem para a Suprema Corte, não é uma postura adequada para uma Suprema Corte ter contato com políticos, né? Veja a diferença do Brasil, onde basicamente a Suprema Corte virou aí um órgão do Legislativo, né? Uma nova Câmara que tem no Legislativo brasileiro, um super Senado, digamos assim, de apenas 11 integrantes, que acabam legislando, que acabam mudando decisões do Legislativo, atropelando todo o processo democrático. Então é uma postura equivocada em cima de postura equivocada. Basicamente, a ideia que dá é de liberou geral, né? Não tem mais nenhum compromisso em parecer isento, né? Ou ter uma postura que se esperaria de uma Suprema Corte. Infelizmente é isso que a gente vê. Como você avalia a economia brasileira em linhas gerais neste ano? Terrível, né? O que nós estamos vendo é a repetição da tragédia que a Dilma provocou no Brasil. Nós estamos vendo esse governo expandindo gastos, defendendo já o controle de preços e a baixa dos juros na canetada para resolver o problema fiscal, o aumento significativo, sistemático de impostos, o que diminui a própria atividade econômica e vai acabar diminuindo a própria arrecadação de impostos, gerando ainda maior déficit. Esse déficit nominal é já maior do que na época da pandemia, que foi a maior explosão fiscal da história do mundo. Então a gente chega à conclusão que o PT é mais nefasto do que uma pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos. Veja a comemoração por conta de um crescimento do PIB pífio, que é ancorado em gastos do governo, em expansão, né, do funcionalismo público, o que não é sustentável no longo prazo. Então o que eu vejo é tragédia à frente. Veja, tudo isso acontece num cenário que ainda é favorável para o Brasil no mundo, porque não há uma crise econômica profunda no mundo. Quando os ventos mudarem no mundo, será uma tragédia sem precedentes no Brasil. E o mercado parece que está acordando para isso. A gente está vendo o dólar subindo forte, bolsa caindo forte, mínima do ano, e os juros futuros também subindo com muita força, né? Então, eu não vejo
no momento, um caminho para a melhora da situação. Teria que haver uma mudança de 180 graus na política econômica do descondenado. Em quais corretoras posso investir no mercado americano? Qual o procedimento do imposto de renda no Brasil e nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Nós aqui da Liberta Investimentos oferecemos esse caminho para você investir nos Estados Unidos. Então, se você quiser abrir uma conta conosco, é só colocar aí no Google, né, Liberta Investimentos, e ter um processo aí muito simples de abertura de conta, tanto no Brasil quanto uma abertura de conta aqui para operar no mercado americano. Em relação ao imposto de renda, nos Estados Unidos você é isento. Há um único imposto, que é o withholding tax, que já é cobrado na fonte, que já é retido, você não precisa fazer nada, para dividendos pagos por empresas americanas, se você tiver comprado uma delas. E no Brasil, você segue um padrão muito parecido com uma declaração que você faz de rendimentos em relação a investimentos feitos no Brasil. Tem uma série de modificações feitas recentemente, mas a lógica é muito parecida, não há nada muito complexo. Descondenado condenando a próxima safra de arroz no Rio Grande do Sul. Produtores não irão produzir mais. Olha, de fato, é lamentável que num momento em que você tem uma parte super produtiva, né, da economia brasileira, um grupo que, de uma certa forma, carrega o país nas costas, sofrendo por enchentes, por um desastre natural das dimensões que nós tivemos no Rio Grande do Sul, ao invés do governo utilizar recursos para ajudar essas pessoas, nós temos o governo destruindo a capacidade desse grupo, né, produzir riqueza, continuar produzindo riqueza, através da compra de arroz que vai concorrer com o arroz produzido por esses produtores agrícolas, né? Na verdade, é um objetivo eleitoreiro, em que você subsidia o preço dos alimentos para, num primeiro momento, diminuir o preço deles para o eleitor, e assim ele achar que o governo está cuidando dele, né? O populismo 101. E aí, o que vai acontecer no segundo momento é que, com a diminuição do incentivo para a produção, o preço desse alimento vai aumentar, ou o governo vai ter que criar ainda mais subsídio. Como o governo tem recursos limitados, o que isso produz num segundo momento é desabastecimento, que foi exatamente o que a gente viu em países como a Venezuela, né? Foi muito parecido o movimento, inclusive. Inclusive a questão de ensacar, né, colocando ali o logo do governo federal, foi a mesma coisa que os chavistas fizeram na Venezuela, e o que acabou acontecendo foi a destruição da economia local e o desabastecimento com a fome da população, né? E agora a gente aprende que há vários indícios aí de irregularidades nesse processo de compra, com empresas que estão vendendo para o governo sendo questionáveis aí, né? Uma tinha 50 mil reais, se não me engano, 80 mil reais de capital social, alguns dias antes do leilão foi para alguns milhões, empresas que já foram pegas, pessoas que já foram pegas com outros ilícitos no passado, outras fraudes à licitação, enfim, né? É aquele governo petista que a gente já conhece há muito tempo. A partir dos Estados Unidos não poderia se investigar os ministros do Supremo? Olha, a resposta inicial é não, porque há uma independência dos judiciários, né? O sistema de justiça internacional é baseado na autonomia entre os países. O que pode acontecer, o que já está acontecendo, por exemplo, o parlamento investigar atos de censura, mas o parlamento em si tem um poder limitado em relação à investigação e punição de ministros ou juízes de países fora dos Estados Unidos, a não ser que haja ali ataques muito claros do direito internacional, dos direitos humanos, né? Então eu acho que é um caminho assim difícil, um caminho improvável, apesar de não impossível. O caminho do executivo baixando sanções, não necessariamente promovendo uma investigação, mas baixando sanções contra práticas que são notadamente, né, contrárias aos direitos humanos, isso já seria mais factível. Pode acontecer de pessoas nos Estados Unidos, de americanos ou pessoas que moram nos Estados Unidos, entrar em processos contra qualquer autoridade, não necessariamente ministros, que estejam, né, retirando aí os seus direitos, estejam perseguindo, enfim. Mas não é um caminho simples. É mais um caminho de pressão do que um caminho de uma ação que vai provocar alguma punição contra autoridades que supostamente estejam
promovendo esse tipo de ataque aos direitos humanos. Com a vitória de Trump em novembro, o sistema vai expelir Lula para se salvar? Olha, sem sombra de dúvida, a vitória de Trump representaria uma pressão maior sobre o sistema, especialmente em relação às arbitrariedades que estão sendo cometidas contra os dissidentes, contra os opositores. Mas eu não creio que isso produza naturalmente, né, uma saída de Lula, uma pressão pela saída de Lula. É mais provável que o próprio Lula se ajuste aos novos tempos e adote uma postura menos anti-americana do que ele tem assumido. O que eu creio que pode fazer uma pressão muito maior em relação ao governo Lula é a crise econômica que vem a cavalo, né? A gente sabe que o mercado financeiro costuma se movimentar à frente da economia. E o que a gente está vendo são investidores internacionais e mesmo investidores brasileiros abandonando o Brasil da mesma maneira que aconteceu antes do desastre econômico da Dilma. Então, isso sim eu creio que pode produzir uma pressão muito mais intensa em cima do descondenado do que uma eventual pressão externa por parte de Trump. Você acredita que o comunismo aos poucos está sendo implementado no Brasil? Bom, vamos antes conversar aqui sobre certas definições, né? O pessoal da esquerda costuma utilizar uma retórica capciosa para afirmar que, na verdade, o comunismo não está sendo implementado porque o comunismo nunca foi implementado. O comunismo seria você acabar com os governos, acabar com as diferenças de classe, né? E isso jamais aconteceu. Obviamente que é um truque. O que nós temos é um processo de implementação de um regime totalitário sob a desculpa de promover um comunismo que então produziria, né, o fim das diferenças entre as pessoas e o fim do próprio Estado, o que é uma utopia impossível de ser realizada. Então, se nós nos referimos ao comunismo como um processo de concentração de poder e que vai ser implementado de diversas formas, até mesmo entre os marxistas há um debate sobre a possibilidade de implementar o comunismo, né, através de um processo democrático ou através de um processo revolucionário, né? O objetivo inicial é sempre o mesmo: a concentração de poder e a modificação radical da sociedade de cima para baixo. E isso pode ser feito através, inicialmente, de um processo democrático ou através de um processo revolucionário. Através do processo democrático funciona assim: os comunistas, eles defendem a democracia até que eles alcançam o poder. Alcançando o poder, eles destroem a impossibilidade de você fazer oposição, se estabelecem no poder e começam a fazer uma mudança radical da sociedade, e é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. E a gente já está num processo avançado, porque agora está na fase de criminalização de qualquer oposição. Veja aí na academia, veja na militância de redação, né, que se auto-intitula imprensa profissional, a retórica. A retórica, olha, essas pessoas que são contra o nosso plano são extremistas de direita e eles são contrários à democracia, então eles devem ser eliminados, eles devem ser retirados do debate público, devem ser censurados, devem ser perseguidos e devem ser presos. E diferentemente do passado, o movimento comunista, ele abriu espaço para uma certa economia de mercado, porque é a única que funciona. Então a gente vê, por exemplo, a China, que deu uma certa liberdade de mercado para enriquecer a sociedade, mas mantém o controle do poder político, né, com mão de ferro, que é exatamente o processo que a gente está vendo no Brasil, só que com uma visão ainda mais atrasada do que a visão chinesa, né? Os chineses têm uma visão de economia até um pouco mais aberta do que os petistas, por exemplo, né, que defendem ainda uma postura mais soviética de estatização da economia, do Estado à frente, né, do processo econômico, o que não é exatamente a visão chinesa. A visão chinesa é sim o controle do partido, mas dando certa liberdade, dando, né, espaço para um certo livre mercado, enquanto a política fica controlada pelo partido. Então, se a gente observar por esse lado, sim. E qual foi a mudança ideológica também produzida pelo comunismo atual? No passado, o comunismo usava como desculpa para impor um poder totalitário a necessidade dos proletários, dos trabalhadores, se revoltarem contra os donos dos negócios, contra os burgueses, contra os empresários, para fazer a justiça social. Hoje isso foi transmutado para a ideologia da representação das minorias, né?
o que muita gente chama de identitarismo. Então, são mulheres que precisam ser defendidas dos homens, são gays, trans que precisam ser defendidos dos heterossexuais, são oprimidos, né, pelos heterossexuais, são pessoas que não têm religião ou têm outras religiões que não envolvem, né, o cristianismo, que precisam ser defendidas dos cristãos, são os negros que precisam ser defendidos dos brancos, que são oprimidos pelos brancos. Então há uma transmutação da velha luta de classes entre proletários e burgueses para agora grupos identitários contra, né, grupos majoritários. Mesmo que essa narrativa seja profundamente falha e profundamente mentirosa, né? Por exemplo, as mulheres formam a maior parte da população. Então, no final das contas, tudo isso não deixa de ser uma luta contra a organização natural da sociedade, em que a gente tem a meritocracia, em que a gente tem a liberdade de ação para que aqueles mais esforçados ou aqueles que são mais capazes acabem naturalmente alcançando postos mais elevados na sociedade, né? O que a gente tem é o inverso. Você tem que destruir os melhores para proteger os oprimidos, entre aspas, né? E obviamente que isso produz uma destruição da própria sociedade. O que a gente vê é um empobrecimento geral. Isso acaba produzindo o aumento da pobreza, o aumento da opressão, inclusive contra essas minorias que supostamente estariam defendidas. Vou dar um exemplo. Vocês devem ter acompanhado aqui nos Estados Unidos aquela onda de protestos que ocorreram com a morte do George Floyd, um criminoso negro que foi morto nas mãos da polícia, né? Há aí uma discussão em relação à causa da morte, apesar de claramente o policial ter agido de maneira errada, né, de maneira agressiva, colocando o joelho lá no pescoço enquanto fazia o procedimento de prendê-lo. Há reports aí que mostram que ele tinha mais drogas no corpo do que 6 vezes o suficiente para matá-lo, né? Então há uma questão em relação à causa da morte. O policial já foi condenado, e isso gerou uma série de protestos contra a suposta violência policial e assim por diante. E isso produziu até um movimento contra a polícia, em que várias cidades americanas promoveram a diminuição de verbas para a polícia, colocaram em cargos de promotoria pessoas de extrema esquerda que acabam buscando penas mínimas, deixar essas pessoas que cometem crimes nas ruas. E o que isso produziu na prática? Produziu uma explosão de criminalidade. E qual foi a parte da sociedade mais afetada? Foi exatamente os negros e outras minorias. Nesses bairros mais pobres, a violência explodiu com a diminuição do policiamento, com a diminuição da atividade policial. Então, esse é apenas um exemplo de como essa retórica pró-parcelas marginalizadas da sociedade acabam muitas vezes promovendo a diminuição da qualidade de vida, a piora na qualidade de vida dessas pessoas. Elas acabam sofrendo nas mãos daqueles que dizem defendê-los.